Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Sr. Ministro. Eu começaria exatamente por uma expressão aqui utilizada pelo Sr. Ministro. O Sr. Ministro disse que os deputados, ou alguns deputados, teriam confiado uma manchete sobre as obras suspensas. E a pergunta que eu lhe coloco é se esta manchete do Público, nós podemos confiar na manchete ou não, quando diz, 4 anos depois, só 11% da ferrovia 2020 está concluída. E, portanto, esta era a primeira questão que lhe colocava, Sr. Ministro, se podemos confiar nesta manchete ou se temos que confiar naquilo que o Sr. Ministro diz. E, portanto, há aqui uma espécie de balanço que tem que ser feito. Há aqui uma espécie de balanço que é o balanço da Ferrovia 2020. E esse balanço, o balanço da Ferrovia 2020 e da sua execução. Porque há uma diferença enorme entre aquilo que é o país das maravilhas anunciado pelo Partido Socialista e depois aquilo que é o país real. Não, mas eu vou-lhe já falar, Sr. Ministro. O Sr. Ministro, inclusive, disse que num governo do Partido Socialista, relativamente à Ferrovia 2020, que estava atrasada porque o planeamento feito em 2016 foi demasiado ambicioso e demasiado irrealista. É preciso recordar que em 2016 toda aquela propaganda socialista, todos aqueles anúncios e, ao final disso, temos um ministro que vem dizer, bem, houve aqui muita ambição e agora vamos ter que protelar mais tempo. E o protelar mais tempo significa aquilo que os senhores vêm dizer agora, que é a Ferrovia 2020 estará concluído, não em 2020, mas em 2023. E a pergunta que eu coloco, Sr. Ministro, é como é que consegue assumir essa mesma garantia de 2023, quando há concursos vazios e há um problema nos empreiteiros, como aqui referiu, que é para nós não chegarmos a 2023 e dizer, bem, houve aqui também demasiado entusiasmo e demasiada ambição e vamos ter que protelar isto mais 3 ou 4 ou 5 anos. E é bom terem atenção também aquilo que é aquilo que o próprio Tribunal de Contas diz sobre estas mesmas matérias. O Tribunal de Contas aponta o dedo ao estado das condições das infraestruturas, aos investimentos que têm que ser feitos e, portanto, a pergunta é porquê é que o investimento orçamentado não é executado e tarda em ser concretizado? Ou seja, 4 anos depois, apenas 11%, a fazer fé na tal manchete, que o Sr. Ministro já vai confirmar ou não a veracidade da manchete do Público, já percebi que se calhar tem um problema com manchetes, mas Sr. Ministro, a pergunta que lhe coloco é esta. Agora, quando nós falamos de ferrovia, nós temos que falar também daquilo que é o Plano Nacional de Investimentos 2030. E esse plano de investimentos tem uma falha logo à partida. E qual é a falha logo à partida? É que não tem um plano nacional para a própria ferrovia. Não tem aquilo que devia ser uma estratégia nacional para a ferrovia. Ou seja, os vários especialistas ouvidos sobre esta matéria, o que dizem é que as obras propostas no Plano Nacional de Investimentos 2030 são medidas, por simplesmente, avulsas. São medidas avulsas. E o que era importante para o país é que saber exatamente que ferrovia que nós queremos no país. E para isso era preciso um plano. Diz-me o Sr. Ministro, bem, mas um plano nós ainda não temos. E a pergunta é quando é que nós vamos ter esse mesmo plano? E que deve ser um plano de longo prazo. Deve ser um plano, Sr. Ministro, e seguramente concordará comigo, que deve ser um plano que deve merecer um amplo consenso político. Um consenso político alargado, para que não esteja dependente de ciclos eleitorais ou de mudanças governativas. E, portanto, a pergunta que eu lhe coloco é quando é que nós podemos ter este plano nacional. Isso é urgente, porque senão andamos aqui em medidas avulsas e que pouco resolvem aquilo que deve ser a ferrovia para os próximos anos. Depois de dizer-lhe o seguinte, ainda em relação ao Plano Nacional de Investimentos 2030, era importante haver uma calendarização. Era importante ver que ações é que são prioritárias. Aliás, o próprio Tribunal de Contas aponta um conjunto de ações e de intervenções que devem ser prioritárias. Mas deve ser no próprio plano, deve ser... Sr. Ministro, eu vou ouvi-lo com toda a calma e toda a serenidade e, portanto, garanto-lhe que estarei calmo a ouvir e irei à segunda ronda para um outro tema que aqui vou trazer. Mas a pergunta é, quando é que o senhor está em condições, o senhor Ministro, trazer a este mesmo Parlamento precisamente essa calendarização do Plano de Investimentos 2030? Como ainda tenho 30 segundos, apenas uma última nota. Em relação à questão do IMT, que é a Autoridade Nacional da Segurança Ferroviária, que, como é conhecido, faltam-lhe recursos
e, designadamente, recursos humanos, para desempenhar uma função importante que é, por um lado, regular, por outro lado, fiscalizar. E, portanto, a pergunta é quando é que o IMT vai ser dotado desses mesmos meios e desses mesmos recursos? Muito obrigado, Sr. Ministro. Sim. Sr. Deputado, isto aqui, nós tínhamos, o objetivo do requerimento era a Ferrovia 2020. Estamos a entrar no 2030, temos uma... espera aí, quer dizer, senão daqui a bocado ninguém se entende. Vamos lá ver uma coisa. A questão é que nós temos uma audição regimental onde as matérias do 2030 podem ser perfeitamente enquadradas. E, portanto, nós tínhamos, na reunião de mesa de coordenadores, o deputado não esteve na altura, esteve a deputada Assunção Cristas, a situação é a seguinte. Eu pedi-lhe que não houvesse segunda ronda deste requerimento e que tentasse enquadrar na audição regimental, tentasse enquadrá-la na audição regimental. Porque, na verdade, nós tínhamos tido um acordo nesse sentido. Se, relativamente à primeira intervenção, houvesse alguma questão que tivesse sido menos esclarecida, podia-se tentar fazer uma intervenção de 2 minutos, mas será natural, porque senão, naturalmente, a audição regimental muitas vezes tem matérias, o caso do 2030 era perfeitamente enquadrado na audição regimental. Portanto, das possibilidades, se pudermos racionalizar esta questão para entrarmos na audição regimental, que também é importante, agradecer a todos, porque a audição regimental tem muito mais tempo de intervenção. E, portanto, temos audições, na audição regimental há 3 períodos de intervenção e, naturalmente, podíamos resolver esse problema. Acho bom, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo das observações do Sr. Presidente, eu creio que importa relembrar aquilo que ficou combinado na reunião de mesa e de coordenadores a propósito destas audições. Seria que havia um período de 5 minutos e que depois poderia haver 2 minutos. Obviamente, a questão aqui é, dentro de alguma margem de liberdade que os senhores deputados de diversos grupos parlamentares têm, procurar cingir-se ao objeto do requerimento, sob pena de estarmos a frustrar depois a audição regimental subsequente. E, portanto, desse ponto de vista, haverá espaço, se os deputados entenderem, para se inscreverem para a segunda ronda, nos moldes que foram combinados. Pereira, por favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu percebo a observação, mas o Sr. Ministro responderá ao que entender, como é evidente, seguramente. Agora, a minha intervenção teve como objeto a Ferrovia 2020 e nós, quer dizer, há aqui temas conexos e que não estão desprendidos e, portanto, foi nesse sentido que eu fiz num âmbito mais alargado. Agora, as questões estão colocadas, o Sr. Ministro, se quiser, responde agora à parte da Ferrovia 2020 em relação às outras questões, elas ficam já para a audição regimental sem qualquer problema. Agora, mas não seja em relação à Ferrovia 2020, eu gostava de ouvir... O Sr. Ministro vai responder à questão, tem 5 minutos para responder às suas questões. Sim, sim. Muito obrigado. Faz a voz, Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Presidente. Não, eu respondo às questões. A questão que julgo que aqui foi colocada era para nós aproveitarmos melhor o nosso tempo. Não sou eu que vou deixar de responder às questões, é só porque, obviamente, como eu julgo que os requerimentos foram feitos por causa da suspensão dos projetos, pronto, mas quer dizer, não sou eu que agora vos vou... Queria só dar nota do seguinte, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, não há nenhum problema com manchetes de jornais, quando elas dizem o que é verdade. Quando não dizem o que é verdade, também não há nenhum problema, tenho só é que esclarecer. A notícia que o Sr. Deputado estava a mostrar não é a manchete que deu origem aos requerimentos. Não, está bem, mas é para só que o público saiba. Porque como estava a mostrar o papel, nós sabemos, eu já fui deputado, havia momentos em que nas últimas filas mostrava-se um papel vazio. Está aqui, e não estava lá nada, não é? Nesse caso, vazio. Não, eu vou-lhe dizer, eu respondo, porque é uma coisa que o Sr. Deputado vai perceber. Sr. Deputado, eu não minto, eu nem fujo às minhas responsabilidades, vai percebendo, ao longo do tempo vai percebendo isso. Essa peça que é do jornalista Carlos Cipriano, veja lá. Pronto, é verdadeira. É verdadeira. Pronto. O que é que depois nós às vezes ouvimos, eu não falo de percentagens, vou-lhes explicar porquê. Já ouvimos várias e depois há um grande debate, um partido diz 5, outro diz 11, outro diz 9, outros diz 40...
Porque o que é que acontece? Como a fase do investimento público passa por várias fases, nós depois podemos dizer, isso é uma percentagem de obra concluída, depois há obra em curso, depois há obra concursada. Quer dizer, nós depois escolhemos a percentagem que nos der mais jeito. Eu ser assim, mais 50 para aí, quase, não sei, perto disso. É obra concursada, está em fase de obra. Está em fase de obra. Se eu disser assim, não há como me chamar mentiroso. Ela está em fase de obra. Só que fase de obra quando se acaba a fase do projeto e se lança o concurso para a obra, ela entra na fase de obra. O que eu quero, isso não é mentira. O que está aí é obra concluída. E essa percentagem é verdade. O que é que eu quero, e por isso é um debate que eu percebo, é importante, porque, quer dizer, nós dizemos que queremos fazer uma obra até determinada data e espera-se que se faça. Obviamente que à medida que eu vou ouvindo um deputado do PSD ou do CDS a falar, eu vou pensando, estão muito reivindicativos, agora que estão na oposição. Eu vou pensando isso, mas não digo porque é natural, era só o que faltava que vocês perdessem o direito a exigir, porque quando foram governantes não resolveram os problemas que estão a pedir que eu resolva. E portanto, esse é um direito. Esse é um direito. Não. Mas agora estão-me a interromper. Não. Também sobre isso eu vou ser muito sincero. Nós todos vamos crescendo e vamos amadurecendo e vamos ficando também mais serenos com a vida. Isso não há como também... Só quem não aprende ao longo da vida tem muito pouco a dar à comunidade e, portanto, eu vou aprendendo. Aliás, ainda interrompo-vos porque às vezes é difícil, mas não é por falta de respeito. Basta avisarem-me que eu paro logo. Porque não é por mal e não quero... Agora, assim são 5, tenho mais um minuto, mais um minuto e meio. Portanto, isto para dizer que essa manchete não é a que deu origem aos requerimentos, a que deu aos requerimentos não era verdadeira, não é porque os jornalistas quiseram... Aliás, o artigo, para ser justo, a peça, porque depois isto tudo na comunicação social, não aqui os jornalistas, não são eles que fazem as capas, a peça, se formos ler a peça do JN, está corretíssima. A peça, que o jornalista escreveu... Não, a de público, o título também está correto. A do JN. O artigo está bem escrito. O jornalista não tem responsabilidade nenhuma, porque depois nós às vezes culpamos o jornalista. Ora, quem quis fazer uma capa mais impactante, pronto, fugiu um bocado daquilo que estava no artigo. Isso acontece muito frequentemente, como nós todos sabemos, não há nenhuma obra suspensa. Pronto. Se eu posso garantir a 100% que elas estão feitas até dezembro de 2023, eu já lhe disse, eu não consigo mentir. Eu não consigo dar essa garantia pela experiência que eu tenho enquanto governante. Nós dizemos assim, nós estamos a trabalhar... Estamos a identificar os problemas, os constrangimentos, estamos a trabalhar afincadamente para que as obras sejam concluídas em dezembro de 2023. Diz-me a minha curta experiência nestas funções que nós temos que ter cautela com os compromissos que nós assumimos, porque podem obviamente, sair furados. E podem sair furados. Sabe porque é que eu não lhe consigo dar garantia 100%? Conseguiria, e aí podia correr mal e era um problema meu, se eu controlasse todas as fases. Eu não controlo. Ninguém controla todas as fases. Ninguém. E há um conjunto de vicissitudes, e o deputado João Gonçalves Pereira, imagino que um dia ambicione ter responsabilidades na maior cidade do país, um dia, não em 2021 ainda, mas que um dia possa vir a ter, e vai perceber, mesmo numa autarquia, as dificuldades que é em conseguir responder aos próprios prazos que o João Gonçalves Pereira quer. E por isso é que eu estou a dizer, por razões de honestidade, eu não lhe consigo dizer que em dezembro de 2023 vai estar tudo feito. Nós estamos a trabalhar para que esteja. Neste momento, e nomeadamente tem que estar para nós não perdermos fundos comunitários. E estamos a trabalhar afincadamente para cumprir os prazos que nós temos. Porque o prazo verdadeiro mais importante, todos eles são importantes, mas aquele que é mesmo determinante do ponto de vista do investimento é mesmo o final de 2023, que nós, como sabem, os fundos podem ser executados em ano mais 3, portanto até ao final de 2023.